A dengue é uma doença causada por vírus e é transmitida por mosquitos infectados, sendo o Aedes aegypti o principal vetor da doença, que também é responsável pela transmissão da Zika e da chikungunya, sendo comum em muitas regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo, prevalecendo cada vez mais nas áreas urbanas e principalmente no Brasil. Em casos graves, a dengue pode levar a complicações potencialmente mortais, como a dengue hemorrágica e também a síndrome do choque da dengue, não havendo um tratamento específico. A doença tem se mostrado de grande importância nos últimos anos e o dengue é transmitido pela picada da fêmea, podendo propagar um dos 4 tipos de vírus durante o processo. O período do ano com maior transmissão ocorre nos meses mais chuvosos de cada região, geralmente entre os meses de novembro a maio. O acúmulo da água parada contribui para a reprodução e, consequentemente, aumenta a manifestação da doença. O grande desafio é a conscientização da população de maneira geral, sabendo que são eles os responsáveis, pela limpeza dos quintais, no qual a água parada, e isso é muito desafiador para nós do poder público. Mesmo as escolas, tanto municipais quanto a escola estadual, fazem um excelente trabalho, nossos agentes de saúde passam em casa, setor por setor da cidade, conscientizando dessa limpeza, desse cuidado que devemos ter, que a dengue é um vírus, que tem 4 sorotipos, que causam muito problema à saúde humana, no qual a nossa cidade teve até óbito, por circunstâncias agravantes pela dengue, não necessariamente a dengue que levou ao falecer dessas pessoas, são pessoas de mais de 70 anos de idade e com outros problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos. Então, o nosso papel de poder público, a gente sempre tenta fazer o máximo possível, mas isso fica claro que o fator principal e responsável por tudo isso que esteja acontecendo, tanto em nível municipal, estadual e mundial, é a população que tem que ter esse cuidado com a sua própria saúde. Independente de onde se esteja no país, a dengue pode contaminar, adoecer e matar. Eles se reproduzem em locais com água parada, como recipientes abertos, pneus velhos, vasos de plantas e até mesmo em pequenas poças de água deixadas pela chuva. Esses locais servem como criadouros para os mosquitos, onde as fêmeas depositam seus ovos. Caracterizado como um inseto de comportamento estritamente urbano, é raro encontrar amostras de seus ovos ou larvas em reservatórios de água nas matas. Quando uma fêmea pica uma pessoa infectada pelo vírus, ela se torna capaz de transmiti-lo e após um período de incubação de 8 a 12 dias, o mosquito pode contaminar outras pessoas através de sua picada. O maior risco é durante o dia, já que eles são mais ativos nesse período. Ao mesmo tempo em que pica para sugar o sangue, o Aedes aegypti cospe saliva, que tem uma série de substâncias analgésicas e anticoagulantes que o ajudam a não ser notado e a conseguir sugar o maior volume possível de sangue. Além da transmissão já comentada, as fêmeas transmitem vírus aos seus ovos, que, ao se desenvolverem, se tornam mosquitos adultos capazes de proliferar a doença, gerando um ciclo fatal onde o ser humano se encontra no topo como a maior presa deste pequeno inseto. Em média, vivem em torno de 35 dias e chegam a colocar entre 150 e 200 ovos a cada ciclo, que compreende 4 a 5 dias. O Aedes aegypti surgiu na África e de lá se espalhou para a Ásia e Américas, principalmente através do tráfico marítimo. No Brasil, chegou durante o século XVIII, provavelmente nas embarcações que transportavam escravos, já que os ovos do mosquito podem resistir sem estar em contato com a água por até 1 ano. Estudos demonstram que a melhor oportunidade para enfrentá-lo se dá na fase aquática, em especial com a remoção ou vedação dos locais onde a fêmea põe seus ovos. Outra possibilidade de controle é o uso de inseticidas. Entretanto, evidências mostram que populações naturais do vetor já se encontram resistentes, mostrando o poder limitado dessa estratégia. Mesmo com todos os nossos avanços, uma doença ainda pode se propagar de forma extremamente rápida, mesmo nossa luta com ela perpetuando há séculos. A comunidade é o vetor principal, é o carro-chefe
para acabar com essa proliferação desse mosquito, né? Que infelizmente a gente nota, ainda mais na nossa cidade. Todos os lotes, os terrenos das casas são terrenos grandes, né? Raramente você vê um terreno 10 por 25, né? Um lote normal, ter foco da dengue, né? Que nós tivemos a Rua São Paulo, né? Que são lotes aí de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, e são pessoas idosas, né? Porque como que vai cuidar desse terreno todo, né? Então são coisas que têm vários fatores relevantes que a comunidade enfrenta para solucionar esse problema. Então, assim, na verdade, os principais sintomas é dor no corpo, né? Dor nas articulações, que é o principal, vermelhidão pelo corpo, febre, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, tem perda de paladar, vômito, diarreia. Então, assim, se você pegar os sintomas da dengue, você vai ver que são sintomas, pode ser os sintomas de uma virose, pode ser os sintomas de uma gripe, né? Dor no corpo, dor atrás dos olhos. Então é difícil você no primeiro momento ter um diagnóstico, né? Então por isso que é importante você estar atento na área de transmissão que você está residindo, se teve casos perto, porque quem tem a dengue não pode tomar determinadas medicações. Por exemplo, você não vai entrar com paracetamol ou com um anticoagulante, um AS que você toma com a circulação, tem que cortar, porque você pode ter hemorragia por isso, né? Mas os principais sintomas são esses. Como toda doença, a dengue também tem seus sintomas. Ela pode ter diferentes apresentações clínicas e uma estimativa imprevisível, tendo o aparecimento dos primeiros sintomas entre o 4º até o 10º dia após a infecção. A doença começa bruscamente e se assemelha a uma síndrome gripal grave, caracterizada por febre elevada, fortes dores de cabeça, dor nos olhos, além de dores musculares e nas articulações. Se não for tratado, a dengue pode evoluir e durante essa evolução destacam-se 3 importantes fases: a febril, a crítica e a de recuperação. A fase crítica ocorre entre o 3º até o 6º dia após o início dos sintomas, podendo surgir indicações de uma complicação letal chamada de dengue grave, popularmente conhecida como dengue hemorrágica. Os sinais de alarme da dengue grave englobam dores abdominais intensas, vômitos persistentes, tontura, aumento de tamanho do fígado, sangramento na gengiva e no nariz, hemorragias, sonolência e irritabilidade, diminuição repentina da temperatura do corpo, além do desconforto respiratório. Uma infecção curada traz ao paciente imunidade contra o tipo de vírus responsável, mas por existirem 4 tipos diferentes, para se estar totalmente imunizado é necessário ter tido contato com todos eles. Caso contrário, a cada contágio com um novo tipo de vírus, os sintomas se tornam cada vez mais intensos e o risco de desenvolver a dengue grave se torna mais alto. O nosso hoje é vaso de plantas. No nosso município é um dos principais procuradores da dengue, assim vamos dizer. Por quê? A gente tem uma população hoje, o município de Barão Torino está com 3.800 e poucos habitantes. Desses 3.800 e pouco, quase 900 são idosos, acima de 65 anos. Então, assim, a gente tem um município idoso, e tem hábitos de pessoas idosas, plantas. Então, assim, hoje no nosso município os recipientes de vasos de plantas, que é um dos maiores riscos nossos. Na verdade, assim, grupo em si, não diria. Eu acho que tem áreas de risco, como eu te falei. Vamos dizer assim, o município é um município que tem ainda características rurais. A gente tem um município pequeno, de área pequena, então a gente tem, ao redor do município, a gente tem córrego, a gente tem mata. Então vamos levar em consideração, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo para você, a Rua Manaus. A Rua Manaus tem um córrego que passa por baixo da Rua Manaus. A gente não sabe, mas tem, foi canalizado na época, mas tem. E tem árvores perto. Então, por exemplo, assim, a propagação do mosquito na área rural é enorme. Acho que quem já esteve na área rural sabe, em determinado horário, você sabe que ferve de pernilongo, como diz no popular. Se um desses pernilongos pegar uma pessoa
que esteja com a dengue, ele vai transmitir. Então, acho que essa área ao redor do município são as áreas de maior risco, né? A parte, né, que tem contato rural. Não existe tratamento específico para dengue. Os cuidados terapêuticos consistem em tratar os sintomas, se hidratar com água ou água de coco, se possível, e ingerir remédios para auxiliar a diminuir os sintomas. Nos casos de dengue hemorrágica, é necessário hidratação por via intravenosa e monitoramento constante do paciente no hospital. Em alguns casos, é necessário a administração de oxigênio para o paciente e transfusões sanguíneas. De maneira nenhuma é recomendado o uso de medicamentos sem a indicação de um profissional. Essa prática pode piorar ainda mais o estado de saúde do indivíduo. Se houver suspeita de dengue ou enfrentamento de sintomas semelhantes, é importante procurar atendimento médico para um diagnóstico adequado e orientações sobre o tratamento. Na verdade, a dengue não tem um tratamento específico, você trata o sintoma. Não existe uma medicação para dengue. Entendeu? Então, se você está com diarreia, você vai se hidratar. Se você está com dor de cabeça, você vai tomar uma dipirona, com dor no corpo. Então, assim, você trata os sintomas e passa o período de incubação de doença e transmissão ali e o tempo dela. Não existe uma medicação específica. Você vai tratar o que você tem. Por exemplo, várias pessoas foram com muito vômito. Então, se tomava medicação para parar o vômito e se hidratava. Outras pessoas iam com pinta no corpo. Você não tem medicação para acabar com a pinta no corpo. Então, você simplesmente vai só observar se não vai agravar, né? Se vai ter sangramento, que na verdade, quando começa a aparecer as pintas, a chance de ter um sangramento é maior. Quem não tem pinta não é menor um pouco o risco, né? Que já é uma modificação da pele, né? É claro que não só no nosso município de Guarani Antonina, não só na nossa região, não só no estado de São Paulo, esse aumento, né, de acordo com grandes números de chuva, água, né, a temperatura, né, um país subtropical, quente, então isso ajuda essa proliferação. Mas esse aumento de casos de dengue é em nível mundial. Ocorreu o aumento em todos os países. Raros são aqueles países desenvolvidos, que são pessoas, né, com uma educação diferente, com conhecimentos diferentes, que sabem, né, o que pode acarretar essa doença, porque como é a dengue hemorrágica, né, e graças a Deus são casos raros, né, esporádicos que acontece, mas tem pessoas e países mais conscientes sobre isso. Ano após ano, a dengue tem ceifado vidas e deixado um rastro de mortes. A cada ano, em diferentes regiões do mundo, milhares de vidas são perdidas devido às complicações causadas pela dengue. Essas mortes não discriminam idade, gênero ou status social, afetando comunidades inteiras que, por trás de cada número, há uma história humana. Em 2022, o Brasil bateu o recorde de mortes. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, foram 1.016 ocorrências. O estudo constatou uma diminuição nos casos de dengue durante o fechamento de escolas e do comércio. Em 2019, por exemplo, houve mais de 4 milhões de casos, enquanto em 2020, durante a pandemia, foram notificados 2,28 milhões, uma redução de 44,1%. Os pesquisadores relacionam a diminuição do número de casos com a redução da circulação de pessoas, o que tem se invertido a partir de 2022, período em que o vírus da dengue voltou a se espalhar novamente. O impacto da dengue vai além das vítimas diretas. Por trás de cada morte, há uma rede de pessoas que sofrem as consequências. Amigos, parentes e entes queridos são deixados para trás, enfrentando a dor da perda e a realidade sombria de uma doença que ainda não encontrou uma solução definitiva. O estado de São Paulo, no qual nos encontramos, terminou o ano de 2022 com 332.139 casos de dengue confirmados, com 287 mortes, onde dos 645 municípios paulistas, 617 constataram participação nesses números. De acordo com as estatísticas, a chance de morte da primeira manifestação da dengue clássica é 0. Na dengue hemorrágica, a taxa é de aproximadamente 3%. São números nulos e pequenos se comparados com os dados que são transmitidos, mas essa pequena porcentagem causa milhares de mortes a cada ano.
Os números são uma chamada de alerta para a urgência de combatermos essa doença de forma incansável. Cuidado com a água parada. Isso é o fator principal. Só que aqui, né, junto com a saúde, a gente tem as pessoas, né, que fazem esse controle, né, que estão levando agora mais a sério, no qual a gente até contratou algumas empresas para fazer a nebulização, né, foi feita na cidade toda, né, devido a nossa cidade ter um grande índice dos casos de dengue, né, aqui. Para impedir a dengue, a melhor atitude é diminuir o seu local de reprodução, como os locais que armazenam água parada. As práticas incluem manter materiais em lugares cobertos e limpezas regulares, além de evitar a criação de áreas propícias para o acúmulo de água. Além dessas medidas individuais, é essencial que as comunidades e autoridades de saúde pública também adotem ações de combate à dengue, como campanhas de conscientização, monitoramento de casas, controle de vetores e tratamento adequado dos pacientes infectados. Em todo o planeta, o zumbido inofensivo de um mosquito pode ser o prenúncio de uma ameaça mortal. Lembre-se de que a prevenção é a chave para controlar a propagação da dengue.